Ei, gente, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, continuando esse bate-papo sobre sexualidade e espiritualidade. E a proposta da minha conversa hoje com o Dr. Ariel é sobre o que é normal e o que é anormal. Queremos considerar isso juntos e eu espero que isso seja uma bênção para a tua vida. Vamos lá. Ariel, eu quero passar a bola para você agora como médico, né, que tem esta especialização e prática de sexologia, porque se nós formos olhar de um ponto de vista de normalidade, é muito claro a gente perceber que existem determinadas práticas e me vem essa pergunta sempre também no gabinete pastoral, né, pastor, pode isso, pode aquilo, especialmente de casais jovens, né, que vão iniciar uma vida conjugal. Então, se a gente for olhar do ponto de vista bíblico, né, existe o normal dentro da sexualidade e existe o anormal. A gente já mencionou aqui perversões de diversas formas. Como é que a sexologia vê isso? Fala pra gente. Então, acho que do ponto de vista social, você foi bem preciso, né? A gente tem uma percepção da sociedade do que é o sexo anormal e o sexo normal. Mas, assim... E isso é fruto de um senso comum até. Eu falei bíblico, mas ok. Mas, assim, a sexologia, principalmente as correntes mais modernas de sexologia, elas se direcionaram no sentido de conceituar mais o que é o sexo adequado e o sexo inadequado. E aqui a adequação e a inadequação, ela não está tão relacionada à percepção de um padrão de relação sexual, mas sim a quanto aquele ato gera momento de felicidade ou infelicidade para aquela pessoa. Quer dizer, isso é sério, porque sai desta noção que é construída por uma cultura, por um senso comum, por uma noção que é construída pelo que a revelação bíblica nos traz, e pelo que você está dizendo, passa a ser uma noção construída pela felicidade ou não do indivíduo. Do indivíduo. No caso, o indivíduo do casal. No caso, do casal ou mais de uma pessoa. Por exemplo, caso, né? Por exemplo. Então, vamos dizer assim, por exemplo, sexo com animais, nós não consideraríamos, tirando algumas coisas relacionadas à iniciação sexual, que se falava em culturas, principalmente até daquela da região Nordeste, de ter sexo com animais como uma forma de iniciação sexual. Isso no ambiente rural é muito comum. É muito comum, né? Agora, o animal usado como uma ferramenta dentro da atividade sexual, se ela não produz infelicidade, ou seja, para um dos dois elementos, e ela gera algum ambiente de satisfação para aquele casal, ela vai ser considerada como um adequado. Entendeu? Já pensou? Então, por exemplo, situações onde a gente tem casais, por exemplo, que um deles tem ejaculação precoce, né? E a outra mulher tem um negócio que chama vaginismo, eventualmente um sexo rápido para eles, que a gente poderia dizer até que uma rapidinha é anormal, pode ser normal e adequada para aquele casal, porque eles se satisfazem com aquele momento. Então, nesse momento, realmente tem uma tensão interna minha, porque eu, além de ser sexólogo, como você disse, também sou cristão. Eu também tenho o meu paradigma baseado no que está escrito na Bíblia. Então, nesse momento, realmente, se a gente dá para o indivíduo a possibilidade de definir para si próprio o que é o seu motivo de felicidade, a gente pode estar esticando certos conceitos. Sim, perigosos. Né, perigosos. Certos limites onde para ele vai estar bem. Então, por exemplo, a gente estava discutindo sobre a questão da bestialidade, né, de ter sexo com animais. Sim. É uma coisa extremamente pouco estudada, isso num artigo de 2018, americano colocado, que é extremamente pouco estudado, é natural que é pouco estudado, porque é uma coisa que ninguém quer falar, claro, não se fala, não se estuda. Mas em 2016 tem um artigo mostrando que existe uma associação entre o sexo com o animal, a violência contra o animal e a violência interpessoal. Interessante, futuro, né? Interessante. Então, assim, apesar da gente não conhecer o impacto disso, a gente não pode negar que a gente precisa estudar este impacto para dizer se ele existe ou não existe. Então, antes de você dizer que isso é adequado ou inadequado. Quer dizer, aquela coisa da dimensão biopsíquica e social, né? Talvez o conceito de adequado e inadequado esteja restringindo esta sexualidade ao aspecto biológico da satisfação e da felicidade do indivíduo, que já é em si perigosíssimo. Mas pelo que você está colocando, isso gera
um mal grande e assim tem uma correspondência com, por exemplo, a violência do indivíduo com o animal, a violência com o próximo. É isso que o estudo diz, né? Faz essa uma outra relação que é bem fácil de fazer é naquele filme 50 Tons de Cinza. Sim. Né? Enquanto você está tendo uma relação sexual violenta em que a parceira está dizendo que está satisfeita, a gente poderia considerar isso como adequado. O problema é deixar para o indivíduo definir o limite. Esse é o grande problema. E aí é onde eu entro com uma preocupação grande que eu tenho do ponto de vista bíblico e pastoral, né, como líder de uma comunidade, é porque nós estamos inseridos num período histórico que se chama a pós-modernidade, né, cuja característica principal é essa relativização de verdade. Então, por exemplo, desde o período da razão, lá no século XVI, XVII, que o indivíduo se tornou o centro de sua própria moral, né? Nós falamos isso frequentemente nos nossos cultos, nas nossas mensagens bíblicas, porque esse é um problema grave. E quando se deixa de ter uma fonte externa de moral, que o cristão precisa ter como referência a palavra de Deus. O certo e o errado vem do que a palavra de Deus me diz, na medida em que eu a entendo como revelação bíblica, revelação do Criador para mim. Eu deixo de tê-la, uma fonte externa a mim, como referência de moralidade e passo a ter agora o indivíduo, aí a gente chega nesse tipo de compreensão. E é interessantíssimo o que você está dizendo e ao mesmo tempo perigosíssimo e ajuda a entender muitas das perversões e muitas das doenças psicoemocionais das pessoas, porque elas deixaram de ser, digamos, legisladas por uma fonte externa e absoluta de moral, qual seja o que é certo e o que é errado, para se tornarem elas mesmas a fonte de moralidade, o que é certo e errado. Isso é perigosíssimo. E elas próprias definirem o que é certo e errado pelas próprias. Isso é um complicado. E aí a gente chega no estado em que nós estamos. A proposta do nosso episódio hoje é falar sobre sexo como algo normal. O que é normal e quem define essa normalidade? E eu acho que uma conclusão muito sadia que nós estamos chegando aqui é que não pode ser o indivíduo, não pode ser também um conjunto de práticas sociais e culturais, porque elas em si também podem estar adoecidas. É como você falou aí da iniciação precoce, né? A normalidade é definida pelo que o Criador idealizou. É por aí? É por aí. Beleza. Gente, nós estamos encerrando essa parte do bate-papo hoje com um alerta, né? O quão perigoso é a nossa definição e a nossa compreensão de sexualidade ser moldada pelos valores da nossa cultura e pelo senso comum, né, das pessoas, que foi construído ao longo de uma história com uma série de pressupostos, muitos deles equivocados. Então, que bom que a gente pode se lembrar que tem uma referência externa para nos dizer o que é certo e o que é errado, para nos dizer o que é normal e o que é definitivamente anormal do ponto de vista da sexualidade. Então fique conosco, porque no nosso próximo momento desta conversa nós queremos fechar com o verdadeiro propósito, o para quê, a finalidade de Deus ter criado e ter dado a dádiva da sexualidade para o homem e para a mulher. Até lá, obrigado Ariel, estamos juntos para o nosso próximo momento. Valeu!